Quem viu a última saga da Netflix de Bach vai se lembrar que o episódio termina com Yujiro sendo questionado por Stridon. Como seria se ele lutasse contra um Tiranossauro Rex? E é a partir daí que vamos continuar essa história. Em algum lugar do Colorado, uma base foi formada. Imediatamente, o local foi isolado e declarado em quarentena, porque a 701 metros abaixo da terra, uma formação rochosa de salina que se estendia por quase 1 quilômetro foi encontrada. Nessa formação rochosa, uma nova teoria sobre a história humana iria surgir. O que foi encontrado era surpreendente. Eles faziam uma suposição. Tal espécime deve ter vindo por volta de 9 milhões de anos atrás. Os escavadores ficaram chocados com aquilo que eles viam. Uma descoberta que mudaria os livros de ciência de todo o mundo. Um humano enorme e musculoso saltando num T-Rex. Obviamente, os exploradores se impressionavam com o dinossauro. Era algo colossal. Eles explodiram com dinamites a formação rochosa. Tal fera permaneceu intacta, mesmo pertencendo a milhões de anos atrás. Depois, eles começavam a olhar para o homem e questionavam: isso é um macaco? Não, é um humano de fato. Mas como é possível? Será que a ciência conseguiria explicar tal situação? Se sim, como ele sobreviveu àquela época? Como ele sobreviveu ao meteoro que extinguiu os dinossauros? Ainda não tinham respostas para aquelas perguntas, mas eles já poderiam supor que aquele ali foi o primeiro humano da Terra. Eles continuavam analisando e diziam: parece que ele está atacando o T-Rex. Será que é isso mesmo? Não, provavelmente não é isso. Olha o tamanho desse monstro. Ele deve ter ficado com medo da explosão do meteoro caindo próximo deles e apenas saltou assustado. Mas ele tomou o impacto do meteoro bem de perto. Como que a gente consegue explicar isso? Independente das respostas para esses questionamentos, com toda certeza, olhando para ele, dá para dizer que foi um grande caçador. Assim, pessoal, um tempo se passou. O homem pré-histórico foi levado para um laboratório e, deitado numa maca, ele começou a ser analisado. O Dr. Albert Payne parabenizava a equipe que fez aquela descoberta. Ele dizia que era de conhecimento comum que nossos ancestrais surgiram há em torno de 7 milhões de anos atrás. E agora, algo vindo do período Jurássico, há 200 milhões de anos, estava ali, na frente deles. Porém, tal coisa não seria exposta para o público ainda. Isso apenas iria destruir as teorias atuais, sem que eles tivessem uma pesquisa sólida sobre o assunto. Primeiro, eles iriam estudar aquele homem, e conforme mais coisas fossem descobertas, o público saberia aos poucos. Um dos homens no laboratório perguntava para o Dr. Payne: nós iremos trazer ele de volta à vida, doutor? Payne se irritava com aquela pergunta. Ele dizia que tal assunto não era brincadeira. Um dos exploradores questionava: mas por acaso é possível trazer ele de volta à vida? O Dr. Payne olhava friamente e começava a contar. No Novo México, nos anos 2000, o Dr. Russell achou uma pedra com pelo menos 250 milhões de anos. Dentro dela tinha gotículas microscópicas de água. Cuidadosamente, essas gotículas foram extraídas e analisadas. Com isso, descobriram bactérias em perfeito estado. Esses micro-organismos foram inseridos num habitat ideal para o seu próprio desenvolvimento. Estímulos necessários e simulações de sua época também foram realizados. E depois de 120 dias, aqueles micro-organismos foram reanimados. É incerto dizer se eles estavam vivos ou mortos, porém dá para afirmar que eles voltaram após 250 milhões de anos. Eles apenas aguardavam o momento certo para voltar. Mas tal coisa pode ser explicada cientificamente. Vamos falar sobre o sal, que nesse caso virou uma formação rochosa, rica em minerais, e com isso os micróbios conseguiram resistir todo esse tempo. Allen, aquele cientista, interrompia e dizia: então, se usarmos o mesmo método, teoricamente é possível trazermos esse nosso picles humano em conserva de volta à vida? Inclusive, Pickle é um bom nome para ele. O Dr. Albert não gostava daquele papo e dizia:
É o trabalho de Deus ressuscitar um ser humano. Nós não devemos brincar com as leis da natureza. O Dr. Allen ouvia aquela resposta que ia na contramão da ciência e retrucava: Dr. Albert, a diferença de uma ameba e um ser humano é a mesma entre uma bicicleta e um foguete espacial, estou certo? O Dr. Albert dizia que se olharmos para a ciência, sim, tal frase era uma boa analogia, mas ele perguntava: qual é a diferença entre cada coisa? O Dr. Allen dizia: vamos ver. Ele apontava para a mente e depois para o coração, mas todos precisavam entender que um foguete espacial e uma bicicleta, ambos são veículos. Assim o Dr. Albert foi convencido. Os experimentos com Pickle começaram. Um laboratório dedicado apenas àquele ser, o espécime mais raro da humanidade, analisado sob os olhares de inúmeros profissionais. Assim, 91 dias se passaram. Todos esses dias, eles tentaram realizar a proposta do projeto, reviver o Pickle. Pulsos eletromagnéticos foram colocados por todo o seu corpo. Os dados importantes da sua biologia capturados todos os dias por 24 horas e sem parar. Ele veio do período Jurássico, correto? Então, eles adaptaram a temperatura do ambiente. Eles recriaram efeitos em seu corpo. Pickle ficava deitado a um líquido similar ao seu próprio fluido corporal. Era simulado movimentos de maré e os batimentos cardíacos no útero materno. Aquela máquina que ele estava conseguia recriar esses dois tipos de impulsos, mas infelizmente nada disso pôde reanimá-lo. Frustrado com aquela situação, o Dr. Allen tirava seu cigarro e batia. As cinzas caíam bem no rosto do Pickle. O projeto havia sido uma falha total, ele concluía. O Dr. Allen pegava uma revista masculina e se sentava, comendo uma barrinha de chocolate, fazendo pouco caso do ambiente. 3 meses de trabalho foram inúteis. Ele reprovava o sabor daquilo que ele comia e pensava: nem mesmo o Pickle comeria isso, mas possivelmente ele adoraria um churrasco com carne de dinossauro. Ele tinha uma ideia naquela hora e já saía andando. Empolgado, ele dizia: eu serei o primeiro homem a fazer isso em toda a história. Talvez serei o primeiro da Terra. Ele ia até um compartilhamento, colocava a senha e continuava: eu serei o primeiro humano que comeu um bife de dinossauro tirado de um T-Rex. O corpo conservado daquele dinossauro que Pickle caçava estava lá, guardado em perfeito estado. Allen olhava aquela fera e se empolgava. A cena cortava para outro local do laboratório, onde o Dr. Albert Payne continuava focado na pesquisa, até que ele se impressionava com uma coisa e dizia: a composição molecular do dinossauro é a mesma do Pickle? Será que ele era um homem dinossauro? Elementos musculares foram achados no seu estômago, e esse achado só pode ser uma coisa. O Dr. Albert Payne questionava: será que Pickle comia dinossauros? Ele estava caçando o T-Rex para comê-lo? A cena voltava para Allen, fritando aquele bife de dinossauro. Ele temperava a carne, empolgado com o que poderia sair de lá, e dizia: Pickle, não se preocupe, tem mais de 10 toneladas de dinossauro ali para você. Caso fique com fome, tá lá. Ele continuava temperando, adicionava vinho e fritava. Ele pensava: eu só peguei 200 gramas de T-Rex, ninguém vai perceber, e eu vou me alimentar muito bem. Olha o cheiro disso, tá ótimo. Assim o odor daquilo, galera, começava a preencher o ambiente. De pouco a pouco, até que chegava em Pickle, que continuava dormindo. Mas de pouco a pouco, mais e mais, seu nariz sugava aquele cheiro. A carne era posta na mesa e Pickle abria os olhos. E foi assim que Pickle foi trazido de volta à vida. Ciência? Não, ele acordou porque estava com fome. Se curtiram o vídeo, pessoal, eu conto com um like de vocês. Eu vou continuar trazendo a continuação dessa história e aos poucos eu vou preenchendo os buracos que tem na nossa playlist de Bach. Então, se inscrevam aí, segue a gente lá no Instagram, porque eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.